Olá, Ana de Brito aqui novamente para mais um vídeo da série Numerologia Evolutiva e hoje a gente vai falar de caminho, de vida, de missão, aquele número que a gente precisa se aprofundar, trabalhar e experienciar para que a gente se sinta pleno, tá? É um número de muita plenitude espiritual quando a gente entra em contato com ele. Para quem está aqui pela primeira vez na série, não esqueça, aqui embaixo na descrição tem os outros vídeos. Isso é uma série, então é importante que você assista todos os vídeos anteriores. Outra informação que eu queria dar é que aqui embaixo também vou deixar, como nos outros vídeos, um minutinho, né, que eu estou falando de cada número, mas repito, é importante que você veja pelo menos uma vez o vídeo completo, porque com certeza eu aí no meio do caminho estou falando alguma coisa que pode te interessar e ser importante para você entender como você faz até essa leitura, tá bom? E para você que ainda não se inscreveu no canal, gente, vai lá, se inscreva no canal, ative as notificações, dá seu like, é muito importante. Vai lá agora e dá o like para mim, por favor. Hoje a gente vai falar desse caminho de vida, dessa missão. Lembrando que eu em outros vídeos já falei que eu não considero a missão de vida, esse número, uma coisa tão difícil. E eu quero explicar um pouquinho mais por que eu não considero tão difícil. Lembra que a gente tem dois desafios. Para quem não assistiu, vai lá assistir, mas tem aqui os vídeos aqui embaixo. Então, você tem o alma e o karma que você vai desenvolvendo, e isso é lógico, a gente desenvolve uma parte grande, já a partir de parte desse desenvolvimento a gente já consegue movimentar, é como se a gente soltasse mais a nossa energia e a vida ficasse um pouco mais fácil, a cada vez que a gente vai limpando e organizando aquelas duas energias. Só que o que eu considero que missão não é que não seja um desafio também, porque é aquilo que você veio trabalhar, experienciar, na verdade, colocar no seu dia a dia, tá? Então, óbvio que é um desafio se você não tem aquelas habilidades. Mas quando a gente vai limpando lá a karma e alma, na minha concepção, o que acontece? A gente vai também melhorando muito a nossa energia, né? A gente vai ampliando a nossa capacidade de percepção, a gente vai realmente expandindo um pouco a nossa energia, a gente vai elevando, a gente pode dizer isso, a nossa frequência, e a partir daí a chance da gente conectar com o que a gente chama de divindade, sagrado, eu superior, Deus interno, a presença divina, centelha divina, tem tantos nomes que hoje se dão para isso, mas à medida que você vai resolvendo as suas questões e a tua frequência vai naturalmente dando uma elevada, o que acontece? Essa conexão fica muito mais perceptível, tá? E a partir daí, gente, a gente conectado, a gente sendo intuído realmente por esse ser divino que existe em nós, lógico que a gente é muito mais facilmente direcionado para onde a gente tem que ir e a gente compreende todas as questões de uma forma muito mais, não só ampla, mas mais fácil mesmo. Porque, eu não sei se vocês perceberam, tem características ali daquelas áreas de consciências que fazem a gente ficar cego, né? Fazem a gente fechar nosso coração, fazem a gente fechar os nossos ouvidos. Então, quando isso acontece, que a gente vai limpando, nossos olhos se abrem, e eu falo isso até dos sentidos além dos físicos, né? Os sentidos sutis. Nossos olhos se abrem, nossos ouvidos também, nosso coração se abre para a gente perceber as coisas mais facilmente. E aí é só ir lá em direção à nossa missão e trabalhar aquilo, colocar aquelas habilidades e aquele tipo de comportamento ali no teu dia a dia, tá? E óbvio que a gente fala um pouquinho da questão das profissões, porque a profissão, de uma certa forma, é muito importante para essa missão, porque se a gente pensar, a gente fica um dia inteiro, às vezes, horas, né, no nosso trabalho, então seriam horas não desperdiçadas nesse sentido, seriam horas em um trabalho que podem ser vários, aí eu digo, não é um caminhozinho estreito, podem ser vários, mas horas que você está ali treinando aquilo que você veio treinar. Então,
é muito mais fácil. Às vezes a gente vê uma pessoa muito chateada com o seu trabalho, né? Faz o que não gosta, mas é isso, é porque às vezes ela escolheu um trabalho ou está num trabalho que não tem, que ela fica muito travada em expressar aquilo que ela veio expressar. Imagina você fazer horas algo que você não veio fazer, que não te estimula a fazer aquilo que te deixa pleno. Então, há aí muitas questões com profissões, tá? E às vezes, muitas vezes, a pessoa começa com uma profissão e de repente no final descobre que é super feliz numa outra coisa completamente diferente. A gente já viu isso acontecer. Mas esse processo esse processo acontece, né, desse desenvolvimento, isso é meio tudo contínuo, tá? Quando a gente faz um mapa numerológico, a gente percebe que todas as áreas, elas estão, na verdade, se desenvolvendo. Até o regalo, que é o presente divino, ele em alguns pontos, lembra que eu falei que ele pode sair do prumo, a gente pode sair do prumo com relação àquela energia, ela é fácil pra gente, mas se a gente não está com o nosso corpo físico completamente equilibrado, isso pode ser um problema, a gente acessar aquelas informações, tá? Então tem alimentação, respiração, exercício físico, meditação, tem alguns fatores importantes. O nosso corpo, ele lembra, ele é a antena, através dele é que a gente vai expressar tudo isso. Então, se ele não estiver bem, ele compromete ali o nosso caminhar, tá bom? Então, isso é importante saber. Mas quem não assistiu os vídeos, vai lá, de novo, tá aqui embaixo, assiste, e aí, não esquece de dar seu like, tá? Se você não deu ainda. E eu tô falando isso importante porque isso é importante para o desenvolvimento do canal e do meu trabalho, tá bom? Então vamos lá para os números? Então agora a gente vai falar do 1. Lembre-se que o 1 em missão é muito difícil, né? Você soma a data de nascimento completa, né? O dia, mês e o ano completo, não vai dar 1, né? Então a gente fica aí com uma situação como 0 no caso de presente divino, que entra em presente divino, mas não entra nos outros fatores. Então a missão no 1 você não vai ter, mas você vai ter o 10, tá? E esse 10, lembra, em algum vídeo aí desses eu falei sobre isso. Esse 10, ele tem esse 1, né, associado. Então, você pode aí, quando você é 10, dar uma olhada nesse número, porque se você desenvolve essas características, o teu 10 ficará muito, muito mais potente, né? A gente pode falar assim. Então, vamos lá. O 1 nessa posição, ele veio desenvolver seu poder interno. Trabalhar o coração, ver a experiência com amor, do amor, ele vivenciar esse amor, ele precisa expressar esse amor, porque quando ele abrir o coração e começar a experienciar essa forma, o amor, ele vai adquirir aquela qualidade tão rara que é a humildade, né? Então é rara, né? Então através dessa troca, de experienciar isso, é que ele vai realmente desenvolver essa humildade. Então, ele precisa alcançar essa humildade através dessa abertura do coração dele. Ser um exemplo para as pessoas, tá, gente? Ser pioneiro, inovador e criativo. Isso faz parte desse 1 em missão, o que ele veio desenvolver, e a partir daí você olha esse 10, o seu 10, e faça aí um apanhado do que você pode desenvolver aqui e o que também você pode estar fugindo, tá? Porque tem isso, você pode estar fugindo de algumas dessas características que são em parte características desse 10, tá bom? E a gente vai para o 2, gente. O 2, ele veio sentir a presença de Deus, unir-se a Deus, tá? Lembra da conexão vertical que eu falei, né? E aí ele vai estar conectado com esse universo, ele vai entender perfeitamente. Lembra que o 2 tem a questão do pertencimento, que ele pertence porque ele é parte do todo. Então ele já pertence, ele veio aprender a estar mais seguro com elas mesmas. Lembra? As pessoas 2, elas têm aquela característica de tentar se adaptar ao outro, para tentar ver se aceitam, né? Elas precisam da aprovação do outro. Então, elas têm isso, aprender a estar seguras com elas mesmas.
Então, trazer essa força para elas, assegurar a própria individualidade, gostar de quem elas são, sabe? Alcançar o mestre interior delas. Então, basicamente, o 2 veio entender que ele é, entende? Ele é. Ele é sim um ser que faz a diferença no mundo. Ele é sim um ser que faz parte do todo. Então, essa percepção é muito necessária, então, desenvolver essas habilidades. E aí você vai falar, se isso está em missão, se eu tenho que desenvolver isso, então o que eu posso trazer para mim? Que tipo de experiências, que tipo de lugar que eu vou experienciar, que tipo de estudo eu posso fazer para me fortalecer nesse sentido, tá? Os pensamentos são assim, tá? Eu vou trazer aqui, são as características que você deve desenvolver, e aí você tem que pensar, o que aqui, se eu estou fazendo isso, eu tô fazendo isso dessa forma, eu tô conseguindo desenvolver aqui onde eu estou essas habilidades, ou eu estou fugindo de desenvolvê-las, ou eu estou mais conectado com a minha dor, com o meu drama, do que propriamente com os olhos de resolver. Isso é importante, tá, gente? Entender que a gente sempre tem que ter em mente isso, é essa observação que é importante, tá? É o olhar, a gente conseguir olhar a gente de longe para poder analisar como a gente está se portando, tá bom? Vamos pro 3? O 3 já vem trabalhar o dar, o cuidar, lembra? Mas ele também, sempre a gente tem que pensar que a gente pode estar nos extremos, tá? O 3 ele veio cuidar, né? Ele veio dar, mas ele também tem que aprender a dar com consciência, senão ele pode perder um pouquinho a mão nisso, tá? Dá, lembra? No 3 assim, dá, até cansar e aí recolher. Né? Então tem que trabalhar isso e fazer isso com consciência, ou seja, adquirir essa consciência, essa percepção, entender também, acabar com as diferenças na própria mente, né? De como ele vê as coisas. Ele é muito crítico, ele é muito julgador, então ele tem que entender que todos são iguais e cada um com com a sua roldanazinha para aquela máquina poder andar. Não tem roldana grande e pequena, né? Não tem um mais importante que o outro. Todos são iguais e importantes nessa vida. E isso é o que ele veio desenvolver. Desenvolver essa compaixão, ver igualdade em todas as situações e ter cuidado com os outros. Então, basicamente, quando a gente pega esse 3 nessa missão, geralmente são pessoas que talvez trabalhem com saúde, ou são pessoas que realmente têm trabalhos mais voluntários, sabe? São pessoas mais dedicadas nesse sentido, até porque ele sente essa necessidade grande de cuidar do outro, tá? Mas é importante que ele saiba como fazer como cuidar mesmo, como ser esse cuidador. Ele não pode nem negligenciar a sua própria energia e também não pode cuidar simplesmente, ele tem que verificar se ele não está cuidando em prol da própria imagem, porque isso é um dos problemas desse 3 também. Então, o 4 já vai ter que exercitar a intuição, desenvolver a mente, organizar a mente, acalmar a mente, ser neutro, lembra? Ele tem que aprender a ser neutro. Então, a neutralidade é a principal questão para esse 4. Quando você tem lá o 4 na missão, você vai entender o seguinte: eu sou neutro, eu sou muito passional, eu sou muito... eu tenho que ser, eu tenho que aprender a ser imparcial, eu tenho que aprender a ver os dois lados, eu tenho que aprender a ter a mente calma, tranquila, eu tenho que aprender e eu tenho que ter a capacidade de, quanto mais eu exercitar essa intuição, então o 4 tem que estar pesado na intuição, tá bom? Na meditação. Porque ele, para desenvolver essa habilidade, essa intuição que é nata dele, tem que realmente meditar bastante. O 4, ele tem que fazer um trabalho assim, que eu acho bem difícil, porque ele, na verdade, nessa posição, ele veio ter que fazer escolhas. Então ele pode ser que no mundo, na vida dele, ele seja instigado muito a fazer escolhas com imparcialidade.
E isso, gente, é muito difícil, né? Dali que é muito difícil. E escolher isso, lembre-se que ele está em 4 em missão, então as escolhas dele podem ser difíceis, tipo escolher algo que pode ser difícil para um filho, para alguém que você ama, né? Que são você ser imparcial nesse momento, você ter essa neutralidade nesse momento, saber atuar dessa forma num momento onde ali na sua frente tem alguém que você ama ou tem você mesmo, lembre-se, tem você mesmo, é complicadíssimo. Então, eu vou dizer que essa missão 4 é bem difícil, né? Se a gente pensar como a gente. Porque, gente, quem nessa vida consegue ser imparcial quando tem ali um filho, gente, né? Envolvido naquela situação. Então, a gente tem que ver que não é tão fácil esse 4. Mas o 4 veio praticar oração, praticar, desenvolver a intuição, praticar a meditação, praticar a calma, a serenidade, organizar essa mente e manter a neutralidade, tá bom? Então, esse é tudo aquilo que fizer com que ele desenvolva isso será muito positivo para ele, tá? Em termos de profissão. O 5 já, ele vem o quê? Ensinar, né? O 5, com missão, ele vem ensinar. Ele veio para ensinar. Então, ele tem que estar pronto para aprender, para fazer essa troca e cuidar do corpo. Lembra? 5 é corpo físico. Então, ele veio realmente cuidar do seu corpo. Então, ele veio ensinar, cuidar do corpo. Eu até escrevi aqui aqueles dizeres que falam assim: se queres saber algo, estude. Se quer conhecer algo, pratique. E se quer dominar algo, ensine, né? Então, tem isso. O 5 é bem essa característica, tá? Ele tem que dominar as coisas e ele vai dominar as coisas a partir de ensinar, tá? Então, ele tem que ser um exemplo para as pessoas. Lembra? Um professor deve ser um exemplo, né? Hoje em dia não está aí muito essa característica, mas a verdade é que sim, você tem que ser um exemplo para o seu aluno. Então, ele tem que vivenciar o que ele ensina. Isso é importante, porque qualquer coisa que você, por exemplo, eu estou aqui ensinando algo para vocês, mas eu não estou vivenciando na minha vida, se eu sou 5 de missão, não tá legal, tá? Então, eu tenho que viver aquilo que eu ensino, tá? Aquilo que eu projeto pela palavra. Lembra, o 5, ele é o chakra laríngeo, ele usa o verbo. Então, eu tenho que tudo que sair da minha boca, um 5 em missão, tudo que sair da boca dele, ele tem que aprender isso, ele tem que chegar a isso, né? Quando eu falo missão, tudo que ele tenha experienciado e vivenciado, tá? Então, essa verdade, tá? É importante. Aprender o uso correto da liberdade. Lembra, o corpo físico às vezes a gente tem que entender que o corpo físico é a manifestação também muito da sensualidade, da sexualidade, né? Então, aprender o uso correto dessa liberdade, que ele também pode perder a mão com os prazeres sensoriais. Tá? Equilibrar o céu e a terra, tá? Então esses são alguns pontos que uma pessoa 5 na missão tem que perceber se está dentro de algum se ele se percebe ali já sendo direcionado para isso ou se não, isso é importante. Então o 6, aprender a se interiorizar, tá? O 6, lembra, é o arco de luz, que é essa energia psíquica, então ele tem que aprender a se interiorizar. Os 6 geralmente em missão podem ser pessoas que odeiam ficar sós, nossa, ficam malucas se ficarem sozinhos, vão ao encontro, eles precisam de pessoas. Então esse aprender a se interiorizar é muito importante, estar com eles mesmos. Ter uma percepção maior, mais profunda da vida, isso também é importante. Lembrar que o 6, ele tem que desenvolver um poder, e isso é uma coisa até que eu percebi, tá? Até não li muito sobre isso, mas desenvolver, porque
tem a questão da solidão, o 6, né? Se a gente pensar bem, se a gente refletir, a gente vai entender o seguinte, que uma das missões do 6, da missão que envolve o 6, é que, lembra que eu falei que o 6, ele tem uma fragilidade psíquica, e por isso que dentro dele às vezes tem um monte de gente, ou seja, o ambiente está ali dentro dele, a cabeça dele não está só ele. Então, quando a gente fala dessa solidão, ou seja, que você vai precisar aprender a se interiorizar, também você precisa aprender a estar só no sentido, você em contato com você mesmo. Porque a verdade é que a gente, um 6, está com tanta gente na cabeça, tanto ambiente na cabeça, ou seja, tudo que está externo a ele na cabeça, que ele nunca está só, ele nunca tem capacidade de ver quem eu sou. Quem é esse ser que está aqui dentro, né? Então, o 6 ele veio fortalecer esse arco de luz, esse psiquismo, para que ele consiga finalmente saber quem ele é verdadeiramente, tá bom? Então, isso é uma percepção minha. Então, ele veio, o 6 ele precisa de muita meditação, de muito trabalho para se concentrar, para focar. Tudo que faça com que ele consiga fazer isso vai ser muito positivo para o 6. Então, aprender a manter o foco. Se você veio ali naquele destino com aquele 6, é porque talvez você tenha essa dificuldade. Então, qualquer coisa que você fizer para conseguir manter o foco. Então, por exemplo, você vai ler um livro, você não consegue ler o livro, porque a cabeça fica pulando de galho em galho, né? O que você vai fazer? Lembra que eu falei que você se comunica tanto aí com os ambientes, com as pessoas em volta, né? O que está ao redor, que talvez se você trocar, às vezes você costuma ler ou estudar num local, troca esse local. Talvez só isso já te faça conseguir se concentrar. Então tem muitas técnicas aí que você pode usar. Então tornar-se mais meditativo, concentrado, devoto, calmo, tá? Porque o 6 tem isso. E justo, gente. O 6 ele tem que se tornar uma pessoa justa, leal, justa, correto. Muito correto, tá? Então ele tem que aumentar a sua criatividade, ele tem que começar a contemplar as coisas, então ter essa introspecção, sabe? Mais profunda e rica, tá? É muito rica essa introspecção para ele. Então o 6 veio realmente aprender a fazer isto que eu falei e muito mais, né? Mas vamos lá. Vamos para o 7. Aprender a ser misericordioso. Elevar a si mesmo e aos outros. Lembra, o 7 é plataforma de elevação. Então, ele tem que realmente, a gente tem que ver esse 7 como alguém que deve sim aprender a motivar, se automotivar e motivar o outro, se tornar uma liderança. O 7 ele tem uma liderança, tá? Para assumir. Mesmo que não seja uma liderança de um 10, de um 1, ele é um líder mais... eu falei da automotivador, sabe? Ele é um líder, ele tem que gostar de ser reconhecido na medida certa, lembra? Sempre quando a gente fala que vai desenvolver, a gente vai desenvolver aquela qualidade no equilíbrio, né? no caminho do meio. Então, a gente tem que gostar. O 7, ele gosta de ser reconhecido, mas ele não vai usar isso como um meio. Ele, na verdade, o meio que ele vai usar para ser reconhecido é pegar o melhor do outro e ativar aquele melhor. É falar para o outro, é motivar o outro, sabe? Então, a partir dessa automotivação que ele faz com o outro, ele se eleva, ele se reconhece, o outro o reconhece. Então, tem aí esse trabalho a ser feito. Tornar-se forte e positivo, porque ele é o campo áurico. Então, se ele não aprender a se tornar forte e positivo, ele baixa muito a energia dele. E aí, ele, em vez de elevar as pessoas, ele leva a pessoa lá para baixo, como ele também vai lá para baixo. Então, ele torna-se forte e positivo para sim influenciar as pessoas positivamente, tá? E os ambientes também, lembra? Não só as pessoas. Então, ele vai se elevar e elevar os outros. Então, o 7 tem como missão chegar a esse ponto. E como você vai usar para chegar a esse ponto? Várias coisas, gente. Abre a mente, abre
sabe? A percepção. Tem vários, tanto profissões que vão, de uma certa forma, incentivar esse tipo de comportamento, mas também você percebe que às vezes no teu mundo, lá, você está na sua profissão e o mundo todo pede para você liderar. É impressionante, porque quando a gente tem que ir para um lugar, parece que o mundo às vezes descobre isso antes da gente. Então ele fica forçando a gente a ir, né? Só que a gente vai. Isso é o pulo do gato. Percebe? Você está fugindo? Você está fugindo dessa liderança? Você está fugindo de se fortalecer e ser positivo para você ser uma influência positiva para o outro? Você está fugindo dessa responsabilidade? Olha só. Então a gente tem que ver por aí, tá? O 8. O 8 ele veio, lembra? Corpo prânico, corpo da energia. Então, ele veio superar o medo, lembra que eu já falei a questão do 8. Ele veio equilibrar o espírito e a matéria. Então, quando ele está em desequilíbrio, ele tem muito medo, né? Porque ele tá, é como se a gente estivesse sem cabeça ou sem pé, né? É quase assim, imagina, né? É mais ou menos assim. Então ele tem muito medo, então ele veio superar esse medo, essa melancolia que ele tem, tá? Ele veio desenvolver o poder de cura dele, porque ele é o corpo prânico, é o corpo de energia, capaz de puxar energia e doar muita energia para as pessoas. Desenvolver a pureza, lembra que eu falei até no vídeo para que as pessoas observassem pessoas 8, principalmente em presente divino, ou mesmo em destino, e verificar assim essa pureza, esse tipo de pureza que a gente expressa do 8. Isso é muito mais perceptível do que a gente pode explicar em palavras, tá? Então ele veio desenvolver a pureza para experimentar o sentido de tudo, tá? Veio experienciar essa energia vital, ou seja, aumentar a própria energia vital, e quando a gente tem energia vital, a gente tem força, ânimo, entusiasmo, sabe? Ele veio trabalhar isso, porque lembre, quando ele está em desafio, de alguma forma, ele pode perder muita energia, né? Doar energia sem perceber, muitas vezes, né? E acabar ficando mais estafado, porque tem aí um descontrole nisso. Então, tornar-se um grande curador, e para isso exatamente ele vai usar o quê? Essa pureza, porque a partir dessa pureza é como se você tivesse um canal, pensa na pureza como se você tivesse um caninho, né, para absorver energia e doar, limpo, puro, purificado. Então é necessário que esse 8 esteja muito purificado para que ele possa ser um grande curador, tá bom? Então, e ele vai fazer o que ali? Exercitar pranayamas, que são aqueles respiratórios da yoga, que você não precisa necessariamente fazer yoga para poder para fazer os pranayamas. Tem aí hoje em dia vídeo, nossa, muito vídeo aí explicando sobre respiração. Então, e controlar essa energia prânica. A partir do momento que você faz isso, essa conexão entre céu e terra, ou seja, entre matéria e espírito, já te bloqueia esse medo, já te dá muita segurança. Quando você começa a fazer seus exercícios de pranayama, ou seja, cuidar desse corpo também, fazer exercício físico, se alimentar bem, tudo isso é importante. E aí você respira bem, você aprende a fazer essa respiração, você tem controle da sua energia prânica. E aí, filho, sai de baixo, né? Sai um grande curador aí, um grande concretizador e realizador, como eu falei. Então, são pessoas que materializam as coisas muito fortemente. Lembra, eles são detentores de energia, né? Energia. Então, vamos lá, para o 9. O 9 tem como missão ser mestres da mesma forma que o 5, só que o 5 ele é o professor, lembra? Ele veio realmente ensinar, o 9 ele veio ensinar também, mas ele veio se tornar mestre, ele veio se aprofundar em tudo. Ele veio realmente com uma missão de conseguir entender muito o todo. A gente pode até falar assim. Ele veio também trabalhar a confiança em si mesmo, dominar a serenidade, lembra que eu falei da serenidade do 9? Dominar essa tranquilidade, essa serenidade, ou seja, ver todas as questões que estão à nossa frente, naquele momento a gente passa por situações, esse 9 tem que passar por aquelas situações e olhar aquilo com serenidade, tranquilidade e atuar
com tranquilidade. Ele veio tranquilizar as pessoas, tá bom? Ele é o corpo sutil, são pessoas muito perceptivas, geralmente muito sensitivas mesmo, então que fazem leituras muito do entorno, né? Podem ser até premonitórias, sabe? Então são pessoas assim. Ele veio ser constante, porque uma das coisas do 9 em missão pode ser o seguinte: eu não disse que ele veio ser profundo, ele veio se aprofundar no conhecimento, ele pode se tornar superficial, ele pode ser uma pessoa extremamente superficial. Então, para isso, ele precisa ser constante, senão ele perde muito o foco, ele perde muito o entusiasmo por aquilo. Ele tem, sabe quando a gente quer aprender alguma coisa, você começa assim, eu quero fazer violão. Eu tenho assim, criança, não é? Mãe, quero fazer violão, entra na aula de violão, não estuda nada, fez uma aula, desistiu. Aí o pai comprou violão, comprou isso, comprou aquilo e tal. Marcou a aula, pagou o mês de aula e a criança não está nem aí para aquilo, porque é uma coisa... É uma impulsividade. Então é mais ou menos isso. O 9 perde muito o interesse facilmente. Então esse 9 em missão, ele também veio se aprofundar e ser constante para poder... Nada que a gente possa se aprofundar, nada, não necessite dessa constância, tá? Então ele veio ser isso. Dominar a si mesmo. Porque lembra, essa tranquilidade, essa serenidade para o mundo e para o outro, ela começa dentro desse 9, tá? Então ele desenvolve também os dons da bondade e da compreensão. Então esse 9 tem essas características a serem desenvolvidas. Vamos lá para o 10 então, gente. O 10, lembra? Olha o 1 também, mas vamos lá. Dirigir as pessoas, serem líderes, guias, guerreiros. O 10 é tudo ou nada, comprometimento total. Eles vieram se comprometer. São pessoas geralmente que têm esse 10 em missão ou em algum desafio, são pessoas que não são muito constantes, né? Por exemplo, elas dizem que vão fazer uma coisa, mas elas meio que saem fora no meio do caminho, sabe? Elas não se comprometem, ela tem muita dificuldade, tem às vezes muito medo da responsabilidade. Então são pessoas que vieram se comprometer 100% com algo, tá? Não falo nem que é algo, alguma causa, não, algo, qualquer coisa que faça tem que ter comprometimento delas de 100%, né? Porque aí, a partir disso é que elas vão perceber a força que elas têm. Que é nessa forma, não tem como, se elas não se comprometem, se eu não me comprometo, eu não vou atuar como líder, eu não vou atuar como guia, eu não vou atuar com aquilo que eu vim fazer. Então eu preciso me comprometer, porque aí sim, né? Me joga ali no meio e eu vou ter que fazer aquilo, né? Então, sem esse comprometimento fica muito difícil. Então, o 10 veio realmente fazer isso para que ele possa entender essa força interna que ele tem. Ele veio tomar decisões, ele veio dar o primeiro passo, ele veio se tornar confiante, ser valente, ser confiante mesmo, sabe? E isso tudo, gente, é isso, precisa desse comprometimento, porque a partir do momento que esse 10 se compromete, consegue fazer esse comprometimento 100% daquilo, ele vai atuar com toda essa força. Parece que aquilo vai levar ele adiante, né? Então, ele tem uma coragem real, desenvolver uma coragem realmente verdadeira, controlar o medo, parar de temer tudo, sabe? Então é um fortalecimento interno, uma força interna muito, muito grande. Essa coragem real é aquela coragem que, sabe, aquele que sabe que existe um amparo, que existe sabe, que tem a certeza da força que tem para poder atuar ali em qualquer situação. Então, a primeira coisa, eu acho que do 10 em missão é entender o seguinte: você vai ter que se comprometer 100% com as coisas. E não tem jeito. Se você não fizer isso, você primeiro vai ter o mundo inteiro dizendo para você o tempo todo e você o tempo inteiro fugindo disso, sem poder experienciar isso, porque é isso que vai fazer você experienciar a tua força maior, né? O teu poder maior. Então,
tá aí uma dica. E tem muita aí profissão aí que a gente pode ver, que a gente pode desenvolver isso, né? Mas sempre vai passar no ponto que às vezes eu vejo pessoas com esse 10 aí que foram chamadas para fazer alguma coisa, que vão botá-las em evidência, vão fazer com que elas se comprometam, que elas não confiam nelas, e elas recuam, e elas tentam sair fora. Então é muito engraçado, a gente percebe claramente ali as questões que a gente tem que desenvolver. Então, sabendo, fica mais fácil, né? Também que tendo olhos para ver, né? Lembra que a gente adora mentir pra gente mesmo, né? Ou fingir que a gente não tem algo, coisa... Nós seres humanos somos incríveis, gente. A gente é uma caixinha cheia de joguinhos, né? A gente faz joguinhos, a gente acha que a gente faz joguinhos só com os outros, né? Com o mundo. A gente faz com a gente mesmo muito mais, né? E bom, mas acaba que a gente acaba colhendo aí os frutos da a frustração é um fruto, né, da gente não querer caminhar em direção onde a gente sente, eu acho que tem essa força interna que brilha, mas a gente não faz, aí se frustra, né? Então é isso. Vamos lá para o 11, né? Então o 11, gente, lembra que o 11 sempre olha também o 2, tá? Porque 1 mais 1, 2. Então a gente dá uma olhada no 2, que eles são muito similares. Então a conexão com a sabedoria interna é importante para esse 11 quando tá ali. Estabelecer uma conexão profunda mesmo com esse sagrado, com esse divino. Tornar-se um exemplo na vida espiritual, tá? O 11 passa por um caminho de espiritualização. É um número que a gente considera em várias numerologias como número mestre. Então é um número que passa pela espiritualização, então não tem jeito. Então ele tem que desenvolver, ser um exemplo nessa vida espiritual, ele tem que levar essa vida espiritual mais a sério, ele tem que desenvolver talentos. Lembra, ele é capaz de acessar muito de todas as áreas de consciência, ou seja, de todos os números. Ele tem muita informação desse 6 também, lembra da interiorização, do fortalecimento da mente, tudo isso. Então, vocês podem dar uma olhada também no 6, que é importante para esse 11. Então, ele veio confiar na sua intuição, ele tem uma energia para realmente ajudar as pessoas, para salvar. Lembra, é um número mestre, é um número de... muito potente nesse sentido de, a gente pode dizer, até tem nessa missão aí mais a nível espiritual, mais a nível de consciência mesmo. Então ele tem uma energia para realmente ajudar o mundo como um todo. Eles têm que desenvolver a integridade, eles têm que desenvolver a segurança. Lembra que ele tem muito do 6, então pode ter muita contaminação do mundo externo. E o mundo externo, gente, é muito frágil, né? Todas as pessoas, a gente às vezes vê o mundo, se a gente olhar as redes sociais, a gente vê todo mundo parecendo muito feliz, mas aquilo é muito fantasia, né? A gente sabe que por trás dali tem muita dor, tem muita insegurança, tem muitas questões ali, dificuldades, né, de traumas, baixa autoestima, desvalorização, né? A gente tem muito disso. E o 6 e o 11, consequentemente, também faz muito essa leitura. Então, o fortalecimento desse arco de luz para esse 11 é importante para que ele também não esteja tão contaminado com esse todo, para que ele sinta essa segurança, que ele se entenda, tá? Mais separado desse mundo, tá? Então ele veio engrandecer a consciência das pessoas. Então é por isso que esse caminho espiritual passa por ele, porque ele precisa realmente se desenvolver a consciência dele para poder desenvolver a consciência do outro, tá? Então, deixa eu ver mais. Ele veio também entender o que é ser um ser humano na Terra, porque lembra que ele tem esse contato com o divino, com o sagrado. Então, entender todo esse processo. Então, o 11 tem aí uma missão
que se a gente for falar, vai além porque vai trabalhar numa amplitude maior. Mas não é já falei 1000 vezes, gente, não é bom, nem mal, nem certo, errado, nem melhor, nem pior. É simplesmente o que é. É isso que a gente tem que pensar. Bom, gente, tá aí a missão. Vocês estão vendo que a cada vídeo a gente fala um pouquinho mais desse número. Tem a visão um pouquinho diferenciada de acordo com a posição, mas a gente sempre, o que eu quero deixar bem claro é que a gente pode usar informações, né, das outras posições, porque ali tem qualidades, habilidades, dificuldades, tá? E a gente pode entender, a gente nunca... Quando a gente olhar um mapa numerológico, quando você olhar seu mapa numerológico, entenda que você está ali, vamos botar percentuais em cada posição. Digamos que você está ali acessando seu presente divino em 80%. Tá? Essa percepção que eu quero que você entenda. O 9 ali, ele pode estar muito bem, ele tem uma chance maior de estar melhor, mas ele depende ali de todo o cuidado que você vai ter no teu corpo físico, certo? Então, você pode estar ali no momento da tua vida, você só está acessando o seu presente divino 80%. Outras horas está acessando 30%. Tem gente que está acessando 10%. Tem gente que está acessando 100%. Joia para essa pessoa, entende? Então, da mesma forma que você está lá na alma. Então, vamos dizer que você hoje, no momento presente, você está acessando seu presente divino em 80%, você está resolvendo sua alma em 20%, o seu karma você já resolveu 80%, você já começou 20% da sua missão, o destino que tem ali, o negócio você já melhorou bem aquele destino. Então, você automaticamente, à medida que você vai fazendo, isso vai mudar. E um dia você, sei lá, aconteceu alguma coisa mais séria que você não sei, aí ativou lá aquela dor da tua alma, você foi e deixou de se alimentar, deixou de tomar água, deixou de fazer ginástica por qualquer motivo, baixou o teu presente divino em 40%, subiu a tua alma em tantos por cento. Entende? É assim que a gente vive. Então, o mapa numerológico não é uma coisa fechada, ele tem ali características, e é por isso que é importante você olhar tudo e entender a área de consciência como um todo. E a partir dessa compreensão é que a gente vai, entendeu? Sacando, fazendo as sacadas importantes para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa consciência, tá bom? Hoje aí a gente com missão, caminho de vida, muita confusão, é tanta informação, e aí misturando tudo isso a gente chega aí no mapa numerológico e a gente consegue perceber claramente se a gente está caminhando para o lugar certo, se a gente está muito fechado em não vou chamar de defeito não, alguma desvitalização naquela área, ou vitalização, está mal desenvolvido aqui, se o meu presente divino está bem, se eu estou conseguindo conectar ele bem. Tem aí milhões de coisas que você pode tirar ouvindo essa série, tá bom? Então não deixe de ouvir, não deixe de aprender e captar cada informação, mesmo que eu esteja falando desse número numa determinada área, lembra disso. Você, mesmo em presente divino, você pode estar em percentuais diferentes de conexão com essa área, de vitalização dessa área por vários fatores, por N fatores. Então é importante que você olhe esse número como a parte desvitalizada e a parte vitalizada, e a partir daí tirar uma conclusão. É muito mais certeiro fazer dessa forma, tá bom? Não só você pegar a Ana falou que em karma o 9 é assim, o 8 é assim, tá? Não é bem assim o processo, tá? Mas ajuda, com certeza ajuda. Mas existe aí um mexidão que você tem que fazer para tirar mais conclusão, tá? Vamos chamar assim. Bom, semana que vem a gente vai ter o quê? O vídeo com informações do que você pode fazer para cada número, tá? Para vitalizar ele mais, para dar mais energia a ele poder liberar, né, as questões que aí estão te prendendo mais facilmente, tá bom? E claro, aguardo seu comentário, peço que você não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!